Olá, nosso objetivo aqui é mostrar como é possível utilizar um software de geometria dinâmica para nos auxiliar na resolução de um determinado problema. O problema em questão é construir o triângulo que tem perímetro mínimo e cujos vértices estão sobre o ponto A e sobre os lados do ângulo fornecido. Para resolver esse problema, eu na verdade vou mostrar a forma que eu consegui enxergar o problema utilizando o software de geometria dinâmica, né? Só que enxergar essa solução só foi possível porque eu já conhecia a solução de um outro problema. Esse outro problema é o seguinte: dado uma reta e dois pontos em um mesmo semiplano, dentre os dois determinados por essa reta, né? Encontrar o ponto sobre a reta tal que a soma das medidas desses segmentos aqui seja mínima. Ora, se o ponto B estivesse no outro semiplano, seria um problema mais fácil de ser resolvido, né? Porque se o ponto B estivesse no outro semiplano, a resposta obviamente seria o segmento de reta. Você traçaria o segmento de reta unindo os pontos A e B, e a interseção do segmento de reta com a reta seria a resposta do problema. Mas os dois pontos estão no mesmo semiplano. Então, na verdade, a resposta para esse problema surge da seguinte forma. Vamos considerar o ponto de reflexão de B em relação a essa reta. Aí nós traçamos o segmento AB', porque AB' é o ponto, é o reflexo de B em relação à reta, né? Então, eu afirmo que o ponto que a gente está procurando é justamente esse ponto aqui, de interseção entre o segmento AB' e a reta dada. Então essa é a solução para o nosso problema, né? Isso vai fornecer o ponto procurado, porque quando a gente traçar aqui esse segmento, né, a soma desses dois segmentos vai ser de fato mínima. Tá? Eu não vou fazer uma demonstração mais formal para o problema, porque ele não é o nosso objetivo principal, né? Então, apenas estou mostrando para vocês aqui, né? Mas a gente vai agora resolver o problema original, né? Bem, então o fato é que eu já conheci a solução para esse problema aqui quando me deparei com este. Então, me ocorreu que esses dois problemas podiam ter uma certa relação, mas eu não sabia como encontrar a resposta. Então vamos lá, vamos ao problema original. Então eu quero um triângulo, né, que me forneça aí, que tenha um perímetro mínimo e que tenha um vértice sobre o ponto A e os outros dois vértices sobre os lados do ângulo. Então eu não tinha a menor ideia de como eu ia achar esse triângulo. O que foi que eu fiz então? Ora, eu conhecia a solução para esse problema, não a desse. Mas eu percebi que esses problemas estavam de algum modo correlacionados. E de fato estavam, né? Então o que eu pensei? Vamos pensar aqui nos outros dois vértices do triângulo, né? Vamos dar nome para esses pontos, né? Vamos chamar esse aqui de ponto B e vamos chamar esse aqui de ponto C. Ok. Então, agora eu tenho um triângulo aqui. Pronto. É claro que eu achei os pontos B e C de maneira muito livre e esse não é o triângulo procurado. Mas a ideia era tentar imaginar esse triângulo, né?
Qual seria esse triângulo então? Então, qual foi meu raciocínio? Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou imaginar o seguinte. Vou pensar isso aqui como esse lado do ângulo como uma reta. E eu tenho dois semiplanos. Semiplano onde está o triângulo e o outro semiplano, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou imaginar então, eu tenho os pontos A e C, que estão no mesmo semiplano, dentre os dois semiplanos determinados pelo lado do ângulo que contém o ponto B, né? Aí, o que eu fiz? Achei o reflexo do ponto A em relação a esse lado, né? Só que eu não vou usar aqui essa ferramenta. Eu vou utilizar apenas retas e círculos, tá? E reta perpendicular também. Então aqui vai ser uma reta perpendicular. Ó. Legal. Vou agora traçar o círculo. E vou marcar aqui um ponto que eu vou chamar de A', né? Ok. Muito bem. Então o que acontece? Achamos o reflexo do ponto A em relação a esse lado. Ótimo. Então agora nós vamos ligar o ponto A' com o nosso ponto C, né? Aí nós descobrimos o que? Olha que esse ponto bem aqui fará com que, eu vou marcar esse ponto aí, esse pequeno ponto aqui ele vai fazer com que esse comprimento mais esse comprimento seja o mínimo possível, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para cá, né? Vamos achar o reflexo em relação a esse lado do ângulo aqui. Vou traçar perpendicular. Ok. Tracei. Tá. Agora, o que acontece? Tem um outro reflexo do ponto A ali. Vou chamar esse reflexo de A duas linhas. Deixa eu renomear ele aqui. Vai ser o A duas linhas. Ok. E vou agora traçar a reta B a duas linhas. Pronto, então esse ponto aqui vai ser o outro ponto chave para a gente, né? Porque B, a distância de B até ele e dele até A vai ser a distância mínima. A soma dessas distâncias é o menor valor possível, né? Bem, e aí é que entra o software, né? O que eu fiz? Ora, levei o ponto C para cá, depois levei o ponto B para cá e fui ajustando, na verdade, né? Ajustando aqui para ficar o mais próximo possível do triângulo que eu desejava. Só depois que eu fiz esse ajuste é que eu me toquei, né? Porque o que acontece? As duas retas eram retas distintas até então. E quando eu fiz o ajuste aqui no triângulo, elas passaram a ser o quê? Uma única reta. E foi aí que caiu a ficha para mim, né? Da solução do problema. Ora, qual seria a solução desse problema então? Eu não preciso aqui mais desse ponto B. Vou apagar o ponto B.
nem desse ponto C que eu criei a priori. Vou apagar esse ponto C. A reta que eu procuro é justamente a reta que vai unir esses dois pontos de reflexão. É a reta que vai unir esses dois pontos de reflexão. Por quê? Porque eu sei que essa reta aqui, né, na hora que ela cruzar o outro lado, ela vai me dar o ponto que me garante que essa soma bem aqui vai ser mínima. Ok? Essa soma aqui passa a ser mínima. Aí esse ponto aqui, então, né? Só que esse outro ponto aqui, né, vai garantir que essa soma é mínima. Então eu já tenho que essa soma é mínima e eu tenho que essa outra soma é mínima. Olha que beleza. Então quer dizer, esse aqui é o triângulo procurado. Então, digamos assim, essa é a solução do problema, né? O que é interessante é que, de fato, aqui o software, né, de certa forma, tá, se eu não mexesse o ponto A aqui, nem o ângulo, né? Ok? O que ia acontecer é que eu ia ter aqui uma construção completamente estática, né? Agora, se eu não mexesse o que foi me dado a priori, a resposta agora é completamente estática. O que é mais curioso é que a solução que eu consegui enxergar foi uma solução dinâmica. Eu não enxerguei a priori que eu poderia já considerar esses dois pontos, ou seja, a reta que passaria por esses dois pontos, para gerar o lado que eu precisava, né, para construir meu triângulo. Então, eu não tive essa sacada de cara. Quer dizer, foi preciso imaginar que eu tinha um triângulo qualquer com os dois vértices e fazer aproximações até encontrar o triângulo desejado. Então, observe que essa foi uma solução que só foi possível a partir desse software de geometria dinâmica. Sem ele, essa solução específica não seria possível. Quer dizer, essa construção do raciocínio. Seria possível chegar a essa conclusão sem ele? Seria, mas não raciocinando da maneira como eu raciocinei. Ok? Então, eram essas considerações que eu queria fazer, né, para mostrar como é que você pode ter um software de geometria dinâmica te auxiliando na resolução de um problema. Tá? E o que eu fico me perguntando é como é que os caras no passado pensavam esse tipo de coisa sem ter software de geometria dinâmica nenhum. Então, obrigado aí pela atenção de vocês. Falou, tchau.